dinheiro do Fundeb também para pagar o salário dos professores, a observância do piso nacional. E aí, na regulamentação, uma maioria aprovou emendas que muitos podem considerar razoáveis, mas os recursos não deveriam sair do Fundeb para a educação confessional, para as filantrópicas. Não poderia, o recurso deveria vir de outra fonte. Se tiver recurso público, socorro público, não do Fundeb. Então, infelizmente, isto foi aprovado. A nossa expectativa agora é que a correção, a supressão, venha do Senado. Por outro lado, também, estou acompanhando esse aparente desentendimento entre o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Para mim, não passa de um certo jogo de cena. Porque o ministro Paulo Guedes, quando o governo recebe as críticas que vêm do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele acusa o presidente da Câmara em relação às privatizações, em relação à reforma administrativa. Não fala da reforma tributária. Da reforma tributária ele diz, não, o governo resolveu não mandar a sua proposta, que já tem 2 propostas tramitando no Congresso Nacional, uma da Câmara, outra do Senado, para não causar mais confusão. Uma farsa, porque o ministro Paulo Guedes não quer reforma tributária, que ele é o grande patrão dos sonegadores, daqueles grandes que contam com incentivos fiscais, as grandes fortunas. Aliás, faleceu um dos homens mais ricos do mundo, o brasileiro Safra, Joseph Safra. Morreu aos 82 anos. Multimilionário. Está lá. 7 palmos. Igual a qualquer outro mortal. Mesmo os mortais que não têm renda nenhuma. E ele tendo a renda, não é isso? De 60 milhões de brasileiros. Ou mais. De qualquer maneira, é a realidade. Mas a pandemia, a disputa, então, para concluir, então o ministro Paulo Guedes não engana mais ninguém. Não engana. Leva o governo Bolsonaro, já não engana mais ninguém. Há aqueles, né, que desesperadamente tentam se agarrar, não querendo reconhecer a derrota do povo brasileiro, em que consistiu a eleição de Jair Bolsonaro. Derrota. O povo brasileiro foi derrotado. A disputa aí pelas vacinas, registro na Anvisa, não registra na Anvisa, ninguém registrou ainda, mas para tentar demonstrar uma vinculação ideológica, o presidente da República, juntamente com seus assessores, criam uma outra resistência à vacina que vem da China. Olha, nem dá para entender que a China já é o principal parceiro comercial do Brasil, compra e vende do Brasil mais coisas do que qualquer outro país, incluindo os Estados Unidos. Quando chega na vacina, vem essa tentativa de dizer que tem um compromisso ideológico com a direita e que a China é um governo de esquerda. Duro, né? Mas a nota subscrita pelos servidores da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eles dizem que eles são concursados, que eles são servidores públicos, que eles não estão servindo a um governo, estão servindo ao país. Mas eles falam, no concurso público, que eles são servidores públicos com as garantias constitucionais. E eles falam com autoridade.
É exatamente isso que a reforma administrativa pretende alcançar. Pretende retirar do servidor público as garantias que o servidor público tem para dizer: eu sirvo ao povo brasileiro. Nenhum governo é meu patrão. Porque o servidor público tem o dever de prestar bom serviço público, mas também está legitimado através do concurso para ser fiscal do governo. Servidor público tem que ser concursado, tem que ter plano de cargos, carreiras, salários, tem que ter estabilidade, tem que ser estatutário, direito à sindicalização e à greve. É o que está na Constituição de 88. Já retiraram praticamente todos os direitos dos trabalhadores, inclusive atingindo os próprios sindicatos, a organização sindical. Retiraram os recursos. O sindicato agora vive numa situação difícil para pagar, inclusive, a remuneração daqueles que trabalham para o próprio sindicato. Quanto mais defender a categoria. Então, eles querem agora equiparar o servidor público ao trabalhador seletista, suprimindo direitos. O que eles não querem é que a força de trabalho possa ter um peso capaz de enfrentar o capital. O capital privado e o capital privado que controla o governo. Porque os servidores públicos é que são aquela trincheira de resistência. Mas o documento dos servidores da Anvisa deve servir de base, de argumento para os demais servidores públicos, que estão unidos. A luta é muito grande, muito grande. Mas a reforma administrativa não pode passar. Até porque, quando eles falam na alta remuneração dos servidores públicos, nós temos que procurar saber de quais servidores públicos eles estão falando. Que as carreiras mais bem remuneradas no serviço público estão sendo consideradas carreiras de Estado. O alto salário não vai ser alcançado. Raríssimo é aquele que está numa carreira que tem um bom salário, que vai ser alcançado pela reforma administrativa proposta pelo governo. Então, imaginar nos municípios, quanto ganha o servidor no município? Os municípios são seletistas, são concursados, o município recolhe os encargos previdenciários. E nos estados da federação? Vem aqui no Rio de Janeiro, pergunta aos servidores públicos, pergunta aos servidores públicos da saúde, onde é que eles estão ganhando, os servidores estaduais da saúde? Nem planos de carreira têm. Estão lutando aí com unhas e dentes ao longo dos anos por um plano de cargos, carreiras e salários. Então, eu peço a todos que leiam o documento da Anvisa, dos funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, assumir a compreensão do porquê, não apenas os servidores públicos, mas todos os cidadãos e cidadãs devem resistir a essa tentativa de suprimir as garantias dos servidores para fragilizar essa fiscalização, essa representatividade, essa representação da sociedade no serviço público. Só o servidor concursado, com estabilidade, com as garantias constitucionais, pode fazer. E aqui no Rio, questão da SEDAI. Não podemos. Não podemos. A SEDAI não pode ser privatizada. Tentam jogar sobre a responsabilidade da SEDAI, responsabilidades que a SEDAI não tem. Eu peço a qualquer um, em qualquer bairro, que verifique o crescimento do bairro nos últimos 10 anos. Em algumas regiões, o crescimento é muito perceptível. Vai na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, vai na Zona Oeste, os novos condomínios, os novos prédios. A SEDAI tem que caminhar para e passo, oferecendo mais água, recolhendo mais esgoto. E aí? Nessa quadra de desemprego, quem não tem dinheiro vai morrer de sede? Porque a água vai ser cortada? E quando falo em privatização, qual é a qualidade do serviço de telefonia? A internet. A gente pega o telefone, está fora da área.
As antenas não cobrem. Então a SEDAI presta um relevante serviço. Tem dificuldades de acompanhar o crescimento acelerado da cidade, das cidades. Tá aí, cadê o fenômeno da geosmina? A sabotagem. Quer dizer que naquele período que eles tentavam convencer a população de que a SEDAI tinha que ser privatizada, apareceu a água suja. Se a SEDAI controla a água que sai para ser distribuída, uma sabotagem. O ex-presidente da SEDAI, responsável por aquela sabotagem, foi exonerado. Agora até tentaram recuperar a questão da geomina, mas a cara de pau seria tão grande que o governo é o mesmo. Então não houve providências. Naquela época falaram, o Guandu, o tratamento, isso, aquilo. O governo vai confessar que não fez nada e que a geosmina voltou? Não tiveram coragem. Mas, faltando água em alguns bairros, 27 bairros, 18 bairros. Tudo isso cheira muito mal. Porque as empreiteiras que querem assumir o controle da SEDAI são as mesmas empreiteiras que assumiram o controle de outras coisas. O resultado está aí. A água não pode ser submetida ao lucro. A água é um direito natural. A rigor, não deveria cobrar a água. Na era Vargas, por exemplo, nos conjuntos habitacionais, o trabalhador não pagava água. Imaginar que já tínhamos água potável, produzida e distribuída nas praças públicas, fazia a conchinha com a mão para beber água. Encontramos isso em praticamente todos os países da Europa. É necessário beber água. Agora mesmo, na pandemia do coronavírus, falam para os idosos, tem que beber água. Então, é preciso muito cuidado, não podemos nos deixar levar por essa falácia, por essa orquestração mentirosa, que há necessidade de investimento público. A SEDAI tem recursos próprios para investir. A decisão é do governo. A sociedade tem que pressionar. Depois vai reclamar com quem? Reclama com quem da telefonia? Reclama com quem da energia elétrica? Reclama do governo? Vai lá reclamar. Vai lá reclamar na empresa. Fica na porta, não é recebido. A ligação não... Ah, mas tem corregedoria, tem ouvidoria. Cadê? O que é que funciona? Mas não tem a quem reclamar. Monopólio só público. E quero tratar da questão do transporte ferroviário, metroviário e rodoviário. Dizer uma coisa, o transporte é privado, é uma concessão pública, mas são empresas privadas. Tem que reclamar da empresa. Fica muito mais na baila aí, ficam as empresas de ônibus. São empresas privadas. O poder público, através de agência reguladora, tem o dever de fiscalizar. Muito bem. Junto com a sociedade. Mas a empresa é privada. Assim como na telefonia, nas telecomunicações, tem agência reguladora. Nas rodovias, tem agência reguladora. Em tudo tem agência reguladora. Então, é só comparar. Nós agora, na Câmara dos Deputados, eu tenho que dizer isso, foi aprovado um projeto de socorro com recursos públicos das empresas de transporte, empresas privadas. E aí, o Congresso Nacional aprovou o socorro na pandemia e o presidente da República vetou. Vetou, embora a sua base no Congresso, na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, tenha votado a favor do socorro, mas ele vetou. E aí, para quem é do Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, as empresas de ônibus
sempre foram acusadas de muita coisa. E não só na Assembleia Legislativa, como nas câmaras de vereadores, do Rio, que é a maior. Projetos eram aprovados transferindo recursos públicos para as empresas de ônibus. Inclusive a fixação do preço da passagem, que tanta discussão gerava. Quem votou a favor porque a empresa de ônibus corrompe. E aí? E aí agora? Como é que ficamos diante desse veto do presidente da República? Quem votar pela derrubada do veto tem ligação com a empresa de ônibus ou preenche o interesse da sociedade? Assim como nas discussões nos estados e municípios. Mas como é que se fica diante desse quadro? A bancada do Rio de Janeiro, na Câmara e no Senado, a bancada vota pela derrubada do veto ou pela manutenção do veto? E quem votar pela derrubada do veto pode ser confundido, pode ser acusado de estar usando o mandato em homenagem às empresas de ônibus ou de transporte? Como é que fica isto? Como é que fica? Então, tem que aproveitar essas situações concretas para fazer com que as pessoas possam, pelo menos, refletir sobre a realidade pela qual nós estamos passando. Então, eu hoje, que segunda-feira, estamos aí caminhando para terminar o ano, teria, assim, inúmeros temas a debater. Nós estamos debatendo agora, porque eu falava na briga, né, que eu vejo com algum cuidado, entre o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, quando ele cobra as privatizações. Eu mando uma mensagem para os caminhoneiros. Os caminhoneiros criaram muita força política, e uma das reclamações dos caminhoneiros, o preço do diesel, ou do combustível, ou dos derivados de petróleo, utilizados pelos caminhoneiros. Mas os caminhoneiros sabem que o Brasil importa derivados de petróleo, gasolina dos Estados Unidos da América do Norte. Os caminhoneiros sabem que o Brasil tem petróleo e tem refinarias da Petrobras com capacidade ociosa, podendo refinar muito mais para que o preço do combustível possa ser menor, aumentar a oferta ou ter que continuar mantendo o preço atrelado ao mercado internacional. Todos. Não há um país que tenha as mesmas condições que o Brasil tem de ter petróleo e ter refinarias, que o combustível seja alto. O preço, vou espirrar. É o vírus, sai daqui, hein? Roberto, Érica, Ugeda, estão trazendo vírus para minha sala. Então, para dizer para os caminhoneiros, qual a explicação? Qual a explicação? Importa. Imagina trazer dos Estados Unidos da América do Norte aqueles navios com tanques lotados. Quanto custa esse transporte? Quanto o Brasil paga lá pelo combustível, pelo derivado, para trazer até o Brasil? Podendo refinar aqui. Não, o que eles querem? Privatizar as refinarias. Entregar as refinarias para as mesmas multinacionais que nos vendem os derivados, vindo do país de origem. E daí, Roberto? Então, os caminhoneiros ficam sendo enganados quando dizem assim: mas o imposto é alto. O imposto fica mais alto porque incide sobre uma base alta. Se você colocar Rio de Janeiro, 18%, é realmente muito. Mas se você põe 18% sobre 20 centavos, 50 centavos, é uma coisa. São 10 centavos, 20 centavos. Mas quando você põe sobre R$2, aumenta muito. A grande questão é o percentual, mas, acima de tudo, a base do cálculo. E a base do cálculo está vinculada, obviamente, ao custo da importação dos derivados, que poderiam ser produzidos aqui no Brasil.
Se os caminhoneiros não se agarrarem a isto, eles vão ser enganados. Será assim, mas os caminhoneiros foram importantes para a eleição do Bolsonaro. Dizem isso, que os caminhoneiros... O próprio presidente tentou enganar os caminhoneiros numa fase que ia reduzir o preço do diesel. Aí fez aquela brincadeirinha de tirar 10 centavos, depois tudo foi recuperado. Mas os caminhoneiros têm que ser informados, com a força política que tem, que o derivado, que o diesel, a gasolina, tudo é caro aqui no Brasil, que o Brasil importa esses derivados que poderiam estar sendo produzidos aqui a um custo muito menor. Nenhum país que tenha as condições do Brasil de ter o petróleo, de ter refinarias, o preço é assim, alto. Ao contrário, quando acusavam a Venezuela, diziam, lá a gasolina custa 50 centavos, 0,5 centavos. Eles acusavam. Mas o combustível também, o preço alto, significa uma dificuldade para a economia. Então, um país que tem, como no caso da Venezuela, a quantidade de óleo, de petróleo e refinarias, vendia barato. Está lá o bloqueio. Muitas vezes, mas ela é de... E o bloqueio? Por que o bloqueio? Por que eu bloqueio a Cuba? Por que eu bloqueio aqui, bloqueio ali? Então, quando o país é frágil, não tem condições de enfrentar, o povo é que é sacrificado. Estão se lixando para o povo. Fazem discurso de defesa da democracia. Estão se lixando para o povo venezuelano, estão se lixando para o povo cubano, estão se lixando para o povo brasileiro. Eles querem sugar o que eles podem e estão sugando. Mas é preciso ter consciência. Eu sempre me dirijo aos caminhoneiros pela força política que os caminhoneiros conquistaram. Mas a serviço de quê? A serviço de quem? De um projeto? Nem dos próprios interesses, então. É preciso, então, defender pelo menos os próprios interesses, que, nesse caso específico, coincidem com os interesses gerais do povo brasileiro. Então, aqui tem uma participação muito grande. Érica, a ABIN produziu o relatório, vou tratar desse assunto depois, que é uma confusão danada isso. Aqui, Luiz Alberto Santos Araújo, bom dia. Urgência para o PL para fazer justiça com as pessoas com deficiência visual. Isso aí é nós temos a questão da inclusão, né? A cada dia, né? E a própria pandemia nos coloca, Luiz Alberto, em contato com várias outras realidades, né? Que primeiro descobriram a existência dos informais. O ministro da Economia não sabia que no Brasil milhões de informais, camelôs, gente trabalhando nos sinais luminosos, vendendo bala, vendendo biscoito, fazendo malabarismo. Ele não sabia. Não sabia que tinha camelô, ele não sabia de nada. A pandemia demonstrou. Mas a pandemia também está nos levando a refletir sobre outras coisas. Uma delas, as pessoas com deficiência. A necessidade da inclusão. E, no caso, deficiente visual. A dificuldade é muito grande de inclusão. Né? Então, dizer que estamos atentos à disposição a urgência, né? A urgência depende muito do presidente da Câmara. A gente luta, pressiona, mas o presidente é quase que um imperador, né? Transformou a sua residência no principal gabinete, preside a Câmara à distância, quase não vai lá, determina, fica no TV, mandando mensagem, suspende a sessão, bota a sessão, ele está aí agora, sofreu essa derrota de não poder concorrer à reeleição. Está lá uma parafernália na Câmara dos Deputados. Elege quem? Elege aqui, elege ali. E os partidos do PDT estamos discutindo internamente qual será o caminho para a bancada. Para a bancada. Quando o deputado Rodrigo Maia mobilizou as lideranças partidárias, inclusive da oposição, para discutir o funcionamento da Câmara durante a pandemia, o acordo é que apreciaríamos praticamente apenas as matérias ligadas ao enfrentamento da pandemia. Qualquer outra matéria teria que ser tudo presencial. E eu tenho sugerido, inclusive, especialmente aos servidores públicos, que estão na luta contra a reforma,
que exijam sessão presencial. Sessão por videoconferência, à distância, é tudo muito complicado para tratar de questões relevantes. Questões relevantes. Então, aqui quem mais? Índio, João. A Coronavac. Eu disse uma vacina com amenizar, teoricamente, seria mais. Nós temos essa disputa. Os infectologistas, Adriano, vão opinando sobre as vacinas. A gente ouça assim, tem que aproveitar todas as vacinas. Nenhuma está registrada ainda, às vezes nem nos seus respectivos países de origem. Aliás, todos sabem aqui, a Adriana sabe também, no gabinete, quem é do gabinete sabe, que eu apresentei um projeto de lei proibindo a comercialização de um medicamento aqui no Rio de Janeiro. Medicamento estava proibido no país de origem, mas estava autorizado a vender. Se no país de origem, o medicamento está proibido, pô, como é que vai ser autorizado aqui no Brasil? Qual a explicação? Que a indústria farmacêutica tem que dizer isso. É Deus e o diabo ao mesmo tempo, a indústria farmacêutica. Porque é de uma insensibilidade, de uma imoralidade muito grande. Mas ela também que produz o medicamento que salva. E aí temos aí as doenças raras, né? O custo de um determinado medicamento, que é para produzir o medicamento, investimos em pesquisa, o consumo é pequeno, para produzir, o preço tem que ser alto. Aí só dinheiro do governo, gastar 1 milhão por 100 mil reais, por mês para ter um medicamento, para não morrer, e a indústria farmacêutica aí sugando a alma do povo brasileiro e de outros povos. Então, na pandemia, temos até uma situação complicada. O Instituto Butantan, em São Paulo, é reconhecido. O acordo do governador de São Paulo foi com a China, Coronavac. E ninguém pode dizer que o governador de São Paulo tem tendências socialistas, ao contrário. É um dos liberais mais destacados do país. Defensor do Estado mínimo ou Estado nenhum, é o governador de São Paulo. Mas numa divergência com o presidente da República, ficou uma situação interessante. A Fundação Oswaldo Cruz, que tem uma instituição também pública, de destaque também, agora está numa disputa, como se fosse uma disputa Estados Unidos e Inglaterra contra a China. E não é verdade, pô. Não é verdade. Então, é tudo muito, muito duro verificar que a disputa é de mercado. Agora, é quem vai vender mais vacina e vender para quem? Estão discutindo a eficácia, claro. E qual vai ser mais eficaz, menos eficaz? Olha a discussão que os cientistas trazem. Para quem não entende nada de vacina, para quem não é do setor, né, é muito difícil compreender que a preocupação maior tem que ser com a vida. Nós estamos ouvindo os cientistas. Há quase uma unanimidade nos pesquisadores sobre a necessidade de aproveitamento das vacinas. Tem um programa de vacinação, começando pelos mais vulneráveis, pelos mais expostos. Aí, mas o Ministério da Saúde não apresentou, conflito, o governador de São Paulo vai fazer a vacinação de São Paulo. Mas aí vem o ministro da Saúde e diz que quem tem que conduzir a vacinação no Brasil é o governo federal. Aí alguns municípios e estados vão comprando a vacina do Instituto Butantan de São Paulo. Porra, será que o país não pode ter uma liderança que compete ao presidente da República para dizer, olha, nós temos todas as divergências, mas nesse caso, na necessidade de vacinação, na necessidade da prevenção, nós somos todos igualmente brasileiros, queremos a mesma coisa. Se não existe serenidade, sensibilidade e responsabilidade para compreender que isto é uma coisa comum, não dá para ter divergência. Tem que ser uma coisa consensual, conversada, mobilizada. Uma decisão que alcance o país inteiro, com todos igualmente contribuindo. Se existe um item onde não poderia haver divergência, é quanto à campanha de vacinação.
a utilização das vacinas disponibilizadas. Uma complexidade grande. Quem recebe a primeira dose de uma vacina tem que receber a segunda dose na mesma vacina. Tem que ter um... Eu, nem queria tocar nesse assunto, porque o ministro da Saúde já foi apresentado como especialista em logística, mas foi ficando um pouco desacreditado nas questões ligadas à logística. Lamento muito, porque agora é exatamente na campanha de vacinação que a logística tem que estar presente. Pô. Será que divergências afastem a possibilidade de uma decisão serena sendo consensual? Sei lá. No Brasil agora tudo é possível. O negacionismo está aí. Não tem racismo no Brasil? Eles dizem que os índios não querem abrir mão da sua cultura, os índios querem. Os índios querem ser iguais. Tem índio que nem sabe da existência dessa outra civilização. Eles vivem lá isolados, de bem com a natureza, preservando tudo. Então, o debate no Brasil fugiu do eixo, contando a homenagem às costureiras e todos os alfaiates. O presidente lembrou fazer uma campanha publicitária do seu alfaiate e da sua costureira, com todo o respeito que eles merecem. Mas o presidente da República chegar àquele ponto, dizer, quanto mais ternos, vou brincando, vocês fizerem lá, mas eu ganho terno aqui, ele não me cobrou, não. Sei lá, não posso... Não dá. João Henrique. Nós temos questão da reforma da Previdência, aquela como é que se chama? Reestruturação das carreiras, como eles chamaram, não beneficiou a todos nas Forças Armadas. Não houve igualdade. As pensionistas, na medida que subiu na escala hierárquica, o benefício é que subiu. Mas praças, olha, um sofrimento. Eu, lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, vi as manifestações dos militares das Forças Armadas, seus familiares, os prejudicados. E olha que eles são bolsonaristas. Estavam lá dentro da sala das comissões, nos corredores, chamando o presidente da República, Jair Bolsonaro, de traidor. Quem chamava eram os militares e seus familiares, os menos graduados. Ninguém da oposição. Chamando o presidente da República de traidor. Aliás, os policiais federais, rodoviários federais, fizeram a mesma coisa. Traidor. Por quê? Porque eles apoiaram. Se sentiram traídos, que não tiveram... Durante a campanha eleitoral, o presidente da República não divulgou nada do que seria o seu governo. Mas iludiu. Porque o pessoal das Forças Armadas, aí no conjunto, como também os profissionais da segurança pública, ninguém imaginava perder direitos. A esperança era conquistar direitos. Mas se não conquistasse direitos, mas perder direitos, e os profissionais da segurança pública nos estados, e os policiais militares e bombeiros nos estados, os pensionistas, as contribuições, e o pessoal que perdeu o direito a um posto ou uma graduação acima, quando na passagem para a aposentadoria, na PM do bombeiro. Perderam. E aumentar para 35 anos a contribuição. Isso é uma tragédia. E o que era benefício está sendo contestado. A redução da conta. Tem um monte de coisa. Mas ainda encontramos um ou outro aplaudindo o governo. O cara é enfiado, perde direitos, reclama que está perdendo direitos, mas não compreende que isso é ação governamental. Poderia, pelo menos, dizer, olha, eu estou insatisfeito com esse governo por isso, isso e isso, mas eu continuo apoiando. Está bem. Mas não mencionar, tentar esconder a perda de direitos, significa até uma espécie de covardia. De qualquer maneira, vamos caminhar para terminar a nossa live de hoje. Falei demais aqui, muitas participações, muitas. Eu tenho agora uma reunião do Parlamento do Mercosul.
Eu integro pela Câmara dos Deputados o Parlamento do Mercosul, que reúne os países, né? Uruguai, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai. É o Parlamento do Mercosul. Então, nós temos algumas reuniões. Agora também as reuniões eram presenciais, mas agora as reuniões também se dão por videoconferência. Quero dizer que estou recolhendo as assinaturas para a CPI da empresa suíça, controlada pela CIA dos Estados Unidos, que fornecia equipamentos para a proteção de dados sigilosos de países como o Brasil, inclusive dos países do Mercosul. Estou encaminhando para os deputados do Parlamento do Mercosul a cópia do meu requerimento de CPI, para que eles façam a mesma coisa lá. Quer dizer que eles instalam equipamentos, então eles têm o controle das informações as mais sigilosas, as mais secretas, segredos de Estado. Eles têm acesso. Nossos submarinos equipados com aparelhos fornecidos por eles. Mas venho conversando. Não, mas nós temos um mecanismo de proteção. Como que nós vamos saber se tem ou não? Bota um pinguinho ali de um certo metal que sabe onde o submarino está em qualquer parte do oceano. Então, é muito preocupante. Então, não sabemos ainda os equipamentos que foram desde o início da década de 50, que somos espionados, desde o início da década de 50. Já houve aquele Julian Assange, aquele Edward Snowden, que demonstraram claramente a espionagem. A espionagem dava a impressão que era uma espionagem pessoal, os infiltrados, mas agora não. Equipamentos eletrônicos, etc., instalados que o Brasil adquiria da empresa suíça. A empresa suíça era controlada pela CIA, pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, e suas correlatas na Alemanha em vários casos. Quer dizer que, independente, porque, claro, nós estávamos contra a ditadura na Argentina, nós estivemos contra a ditadura aqui no Brasil, no Uruguai, na Bolívia, no Chile, contra as ditaduras, muito bem. Mesmo durante a ditadura, estavam aí espionando, e na Guerra das Malvinas, forneceram informações privilegiadas para a Inglaterra contra... Quer dizer, como é que... Era realmente um mistério, né? Como é que a Inglaterra lá vem aqui numa ilhota na costa argentina e ganha a guerra? Olha, que tinha informações privilegiadas sobre localizações de tropas, localizações de instrumentos militares, de armamentos, até submarinos. Porque a Argentina perdeu uma guerra a tantos metros da sua costa, para um país que está a milhares de quilômetros de distância, só com uma vantagem competitiva muito grande. E a vantagem competitiva era o controle das informações militares da Argentina por parte dessa empresa controlada pelos Estados Unidos. Então, nós precisamos saber detalhadamente. Nós temos 3 professores universitários, um daqui da Universidade Federal Fluminense, outro da USP em São Paulo e outro no CEA de Santa Catarina, no Paraná. Vamos ter que conversar. É preciso que isto aí não é nem contra o governo. Tem que dizer isto. Esta CPI não é uma CPI favorável ou contra o governo Bolsonaro. É na defesa da soberania nacional. Quer dizer que equipamentos eletrônicos estão instalados aí em várias partes do nosso país, que informações espionavam a presidente da República, os presidentes da República. O Julian Assange demonstrou isso. O Edward Snowden demonstrou isso. Um está asilado na Rússia. O outro ficou preso na embaixada do Equador durante anos em Londres. Depois ficou preso. Mas vai ser preso de novo porque estava respondendo a um processo aqui e não compareceu para prestar depoimento. Quer dizer, o pretexto, porque desmascarou. Então, diante de tudo que está acontecendo, não é possível que a gente silencie.
Então, estou até apelando para os parlamentares, aos deputados, que subscrevam o requerimento de CPI. Tem que ser uma responsabilidade coletiva. Eu sou o autor da iniciativa, mas me disponho a conversar uma composição. Não faço questão de presidir, de ser relator. Nós temos que fazer esse levantamento. Se não for através da CPI, vamos fazer requerimento de informação, o que não é a mesma coisa. Que a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento mais poderoso de fiscalização que tem uma casa legislativa. Então, o Congresso Nacional... A minha CPI é requerida na Câmara, mas poderei transformar, tendo o apoio de senadores, fazer uma CPI mista do Congresso Nacional. Acho até um instrumento muito mais poderoso, muito mais hábil. Mas, em plena pandemia, fica sempre muito difícil a articulação. Até a subscrição é eletrônica. Então, não tem contato. Telefone, fala, pede. Até mesmo acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Quero fazer a CPI. Fazer a CPI. Então, agradeço muito a todos. Desculpe essa minha euforia. Bom Natal, bom Ano Novo. Vamos com a nossa resignação. Aqueles companheiros, mandar um abraço, Fernando William. Desejar a ele pronta recuperação. Um outro amigo meu, Jorge Gana, que também, o Nel Biratã, todos que estão aí, não é? Tentando superar, não só a pandemia, mas outras comorbidades. Vamos torcer para que possamos superar esse ano de 2020 com muita esperança, alguma resignação, mas também fazendo da indignação um instrumento de luta. Bom Natal para todos, bom Ano Novo. Nós teremos outra live antes do Natal. Mas um beijo para todos.